Boa noite, eu vou falar um pouco hoje sobre o ponto de equilíbrio. Nós temos ponto de equilíbrio, significa o ponto zero, ponto de ruptura, onde quando a empresa atinge uma quantidade de vendas ou em volume, de produtos ou em valores, ela não tem nem lucro e nem prejuízo. Esse ponto de ruptura, o ponto de equilíbrio, se a empresa fica abaixo dele, ela vai ter aí a seguinte situação, prejuízo. Se ela fica acima desse ponto de equilíbrio, então ela terá lucro. Nós temos três fórmulas de cálculo de ponto de equilíbrio. Nós temos o ponto de equilíbrio contábil, que a gente chama de PEC-Q, ou seja, em quantidade, onde ele vai calcular o volume de unidades que a empresa precisa vender para obter o ponto de equilíbrio zero, sem ter prejuízo e sem ter lucros. E também nós temos o ponto de equilíbrio financeiro, onde nesse caso o cálculo é desconsiderado os custos não desembolsáveis, as despesas não desembolsáveis, por exemplo, a depreciação, onde ela é desconsiderada no cálculo. Então também temos aí o terceiro formato, que é o ponto de equilíbrio econômico, que a empresa considera um lucro desejável ou um lucro esperado. Para calcular o PEC, o ponto de equilíbrio contábil, vai ser considerada a seguinte fórmula matemática, que é o custos e as despesas fixas mais as despesas fixas e o custo fixo, nós vamos dividir ela pela margem de contribuição, ou seja, vai somar todos os custos fixos mais as despesas fixas, pegamos esse valor, o resultado, e dividimos pela margem de contribuição, daí nós vamos ter a quantidade de unidades a serem vendidas para que a empresa atinja um ponto de equilíbrio zero, sem ter lucro e sem ter prejuízo. Nesse caso, a margem de contribuição ela é dada pela seguinte fórmula matemática. O preço de venda do produto vai subtrair os custos e as suas despesas variáveis. Isso daí, o resultado será a margem de contribuição. Já no ponto de equilíbrio financeiro, a empresa vai considerar a seguinte situação: somar os seus custos e despesas fixas, mas aí vai subtrair o valor das despesas não pagas, ou seja, aquelas despesas não consideradas financeiras. Exemplo aí o caso da depreciação. Ela é contabilizada como uma despesa operacional, só que financeiramente não é desembolsável. Então por isso que a gente chama de despesas não desembolsáveis, não financeiras, não teve um impacto financeiro. Nesse caso a empresa vai pegar o custo fixo mais as despesas fixas e vai subtrair as despesas não desembolsáveis, que não tiverem impacto financeiro, e vai dividir pela margem de contribuição, obtendo aí um ponto de equilíbrio financeiro. E daí temos também a terceira situação, que é o ponto de equilíbrio econômico. O que é o ponto de equilíbrio econômico? A empresa vai contabilizar a fórmula matemática, o valor que ela deseja de lucro durante a venda. Então ela vai pegar os custos e as despesas fixas, mais o lucro desejado, e vai dividir pela sua margem de contribuição, e daí ela terá um impacto, o quanto que ela precisa vender em unidades ou em quantidades, para atingir o seu ponto de equilíbrio zero, ou seja, terá equilibrado tudo e obtendo-se um lucro. Existem algumas situações que a empresa, por exemplo, quer pagar um endividamento, a empresa tem um endividamento muito longo. Esse endividamento, por mais que já foi contabilizado no passado, ele estará sendo pago no presente. Então o que vai ocorrer a seguinte situação? Como que vai calcular o ponto de equilíbrio financeiro em quantidade para que a empresa consiga pagar esse endividamento que ela vem trazendo ao longo do tempo? Ela tem que ter o valor do endividamento dela, vai somar esse valor do endividamento com os custos e as despesas fixas, como se fosse uma despesa fixa lá daquele período, e vai dividir lá pela sua margem de contribuição. Nesse caso, ela está calculando o quanto que ela precisa vender em quantidade para conseguir quitar esse endividamento que vem se
trazendo-se ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, a empresa está trazendo aquele endividamento e ela fala, pô, quanto que eu preciso vender para pagar todas as minhas despesas fixas e conseguir pagar esse endividamento? E a partir desse momento que ela tem um valor, ela consegue estabelecer uma meta de venda. Então, o ponto de equilíbrio, ele tem a função lá de estabelecer metas de venda em quantidade ou em valores que a empresa precisa atingir para conseguir, ter o ponto de equilíbrio, onde ela não tenha lucro, onde ela não tenha prejuízo, ou onde ela já esteja calculado um lucro desejado, que é o ponto de equilíbrio econômico, um retorno, desejado do investimento do capital, ele vai estar colocando no cálculo para saber quanto que é a meta de quantidade de vendas, quanto que ela precisa produzir, quanto que ela precisa vender, para atingir o seu equilíbrio contábil, o seu equilíbrio econômico e o seu equilíbrio financeiro.